Olá, eu sou Rogério Oliveira, aluno do curso de História da Unigran Rio, e esse é a atividade 3 da disciplina Projeto Articulador Ações Sociais e Comunitárias. E eu vou falar sobre o plano de ação para tratar o problema que foi identificado na atividade 2 do trabalho, que foi a avaliação que foi feita a campo, lá no Vilar Carioca. Qual é o diagnóstico da situação e o objetivo do plano de ação? A falta de água, ali no Vilar Carioca, localizado em Uaíba, na Zona Oeste, é um problema crônico histórico, persistindo por décadas e afetando diretamente a qualidade de vida de milhares de moradores. O problema é agravado pela precariedade do abastecimento em áreas adjacentes, como o Vale das Palmeiras e a Vila de Curana, indicando uma falha estrutural de gestão da rede de distribuição. A natureza do problema, a falha no abastecimento e distribuição de água potável, o impacto afeta a saúde, higiene, atividades domésticas, comércio local. E o contexto é que o problema é reconhecido pela comunidade, por autoridades locais, mas soluções efetivas e duradouras ainda não foram implementadas. O objetivo do plano de ação tem prazos e que são divididos em curto, médio e longo prazo, onde o prazo, o objetivo para curto prazo é garantir o abastecimento de emergencial e contínuo de água potável para as áreas mais afetadas. O objetivo para médio prazo é iniciar a fiscalização e reparo de vazamentos e aprimorar a infraestrutura de distribuição local. E o objetivo para longo prazo é assegurar a inclusão do Vilar Carioca e contornos nos planos de expansão e modernização do saneamento básico. Para começar a falar sobre o assunto, eu utilizei a URL do Socrative para criar um jogo de 5 perguntas que serve para interação e conexão com o plano de ação, para resolver o problema da falta de água no Vilar Carioca. Basta você apontar a câmera do celular para esse QR Code que está aparecendo na tela e automaticamente o seu celular vai ser direcionado para o game do Socrative, né, onde terão ali 5 perguntas. Essas 5 perguntas elas serão depois destrinchadas melhor no mapa mental, que eu vou mostrar no próximo slide. E aqui, havendo mais pessoas, eu consigo identificar as pessoas que se identificaram e quantos foram os acertos, quantos foram os erros também. É um game mesmo, que pode ser acompanhado aqui por esse QR Code. Agora sim, vamos lá, falando um pouco do plano de ação, né? Que referente à questão da falta de água ali no Vilar Carioca. O impacto, como eu já comentei, né, da falta desse abastecimento é diretamente ali na saúde, na higiene, nas atividades domésticas do dia a dia e também impacta no comércio, né, essa falta de água. E foram criados aqui, eu elenquei algumas estratégias para combater esse problema. A primeira aqui que eu vou falar é a mobilização comunitária, que é basicamente identificar e mapear as ruas e residências mais afetadas pela falta de água, né, coletando dados, frequência, duração das interrupções dessa falta. Seguido pela formação de um comitê hídrico, né, que é formar um grupo de trabalho permanente, esse comitê hídrico com moradores, comerciantes e representantes da Associação dos Moradores do Vilar Carioca para coordenar as ações. E também
O terceiro ponto do plano de ação é campanhas de conscientização, é promover o uso racional da água e a denúncia de vazamentos, utilizando as mídias sociais e reuniões comunitárias. Também, uma das estratégias é a pressão institucional. Essa pressão visa exigir soluções e recursos dos órgãos públicos e da concessionária de água. E aqui tem alguns itens que eu elenquei. Primeiro é enviar um ofício formal à concessionária, com o mapeamento que foi realizado ali na mobilização comunitária, solicitar uma reunião para apresentação desse problema e exigir um plano de contingência e obras. O segundo item, que eu já também comentei, né, a apresentação do problema à concessionária. O terceiro, exigir um plano de ação de contingência, organizar audiências públicas. Esse item visa organizar, né, reuniões públicas com deputados estaduais, vereadores, representantes da prefeitura para dar visibilidade a um problema de, de público, né? Então passa pela camada, pela esfera política. Então é necessário fazer esse envolvimento e a inclusão do Vilar Carioca nos projetos de saneamento do Plano Municipal de Saneamento Básico. Né? Isso também com o apoio de vereadores e deputados. O terceiro ponto, soluções locais, ela visa implementar medidas de curto e médio prazo para mitigar o problema. Né? Eu coloco aqui, por exemplo, a criação ou instalação de reservatórios comunitários, que busca parcerias com ONGs, com empresas, para instalar caixas de água de grande volume, né, em pontos estratégicos para o abastecimento emergencial. Também tem aqui fiscalização e reparo de vazamentos, que é treinar moradores para identificar e reportar vazamentos na rede interna e externa, pressionando a concessionária para o reparo imediato. E o terceiro ponto é a criação de um sistema, né, de captação de chuva, pesquisando ali a viabilidade da criação, né, de uma captação da água da chuva de reuso em larga escala para complementar o abastecimento da população. As metas, né, que é a forma de medir, de aferir, né, o sucesso das estratégias que forem implementadas, elas têm ali alguns indicadores. Né? Por exemplo, a redução da frequência das interrupções. A meta é a redução de 50% no número de dias sem água já no primeiro ano. E para isso é necessário um acompanhamento mensal para se atingir essa meta. Também o aumento da pressão de água, né, que é atingir pressão suficiente para abastecer 90% das residências em todos os horários. Para isso, um acompanhamento trimestral também é necessário. Engajamento, né, comunitário, que é a participação de pelo menos 50 pessoas ativas no comitê hídrico, fazendo assim também um acompanhamento semestral para ir medindo esse engajamento. O reparo de vazamentos, onde se busca redução de 80% no tempo médio de resposta da concessionária para reparos, também fazendo um acompanhamento trimestral. E aqui, por último, a inclusão da região num plano de saneamento do governo. Aqui já é mais longo prazo, né, um plano para algo para ser incluído, né, no saneamento, no plano de saneamento básico estadual e municipal, de forma anual. Fazendo esse acompanhamento aqui, esse foi o plano que eu cheguei após a visita, né, e essas foram as metas elencadas para conseguir tratar esse problema que é tão grave ali na comunidade ali do Vilar Carioca.